Bom, pessoal, boa tarde, né? Eu sou o Otávio, sou sócio da classe A Contábil junto com o Luiz Felipe, com o Diego. Então, primeiramente, agradecer, né, a Madalena, que proporcionou a gente estar aqui hoje apresentando para vocês, né? Agradecer a diretoria do CIPAC e a gente fazer esse bate-papo hoje sobre a reforma tributária, porque ela já começou, a partir do ano que vem vai impactar a todos, praticamente todas as empresas. Então, a gente entender um pouquinho o que é a reforma tributária, o que vai mudar, como está a situação fiscal hoje. Aí, a gente colocou esse QR Code aqui, mas no final da apresentação a gente volta de novo com ele, que eu vou deixar a tela fixa para vocês. Vocês escaneando, vocês depois vão ganhar o certificado certinho de participação aqui no nosso treinamento. Então, para a gente começar falando da reforma tributária, primeiro, a legislação aqui, que é a Lei Complementar 214 de 2025, que saiu esse ano, foi a lei que regulamentou todas as regras que a gente vai ver aqui agora. Então, o que acontece? Hoje a gente tem uma Constituição Federal, foi lá de 1988. E para fazer alguma mudança na legislação das informações que a gente vai ver aqui, precisou primeiro fazer a mudança na Constituição. E aí fizeram essa mudança em 2023, e agora em 2025 eles regulamentaram, né, com a lei complementar, que é onde a gente começou de fato a estudar a reforma tributária, o que muda, como que ficam os impostos. Então, para a gente iniciar aqui falando, né, o que todo mundo precisa saber, né, para a gente passar aqui todas as principais mudanças, porque as empresas do presumido vão ser afetadas, as empresas do lucro real vão ser afetadas, e muito provavelmente várias empresas do Simples Nacional também vão ser afetadas. Hoje, como que funciona o nosso cenário fiscal? A gente tem o Simples Nacional, então é um regime ali que muitas padarias menores estão enquadradas, que paga ali o DAS, uma única guia no final do mês. A gente também tem o lucro real e o lucro presumido. O lucro real e o presumido, cada imposto é pago em uma guia separada. E aí essas empresas, elas vão sentir um pouco mais esse primeiro impacto. Porque, por exemplo, hoje a gente tem o ICMS, que é do Estado, o ISS, que é o Imposto Municipal de Serviços, PIS e COFINS, que são federais, e o IPI também, que são produtos industrializados. Tudo isso vai deixar de existir e vai virar o IBS, que vai ser o imposto unificado do ICMS e do ISS, estadual e municipal, vai unir e vai virar o IBS. E o federal vai ser o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Tudo isso é o IVA dual. Qual que era a ideia inicial do governo? Ter um imposto único, que é o IVA dual. Só que, na Constituição Federal, os estados têm um poder, os municípios também, e o governo federal tem um outro poder para ditar algumas regras. Eles não conseguiram fazer um imposto único, então dividiram metade do federal e metade estadual. Então, o primeiro conceito que vocês precisam entender é que, a partir de 2027, alguns impostos vão deixar de existir. Então, aquelas padarias que são do Simples, pode ser que nem vão perceber de imediato essa mudança. Mas lucro real presumido sim, porque hoje vocês pagam uma guia de ICMS, uma guia de PIS, uma guia de COFINS, e aí vocês vão começar a deixar de pagar essas guias, vão começar a virar CBS, e futuramente o ICMS vai virar o IBS. Então, essa é a primeira mudança. Os impostos vão ser substituídos. A partir de 2027. Vai começar primeiro na parte federal, então a partir de 2027 não vai ter mais PIS e COFINS, vai ser CBS, e a partir de 2029 até 2033, o ICMS vai deixar de existir e vai começar a virar o IBS, porque o Estado ele é um pouco receoso com relação a essa mudança, e principalmente na questão de arrecadação. Então, para eles, para os estados e municípios, a mudança vai começar um pouquinho depois e vai ser gradativo, de 2029 até 2033. E por que eu falei assim que ano que vem já começa a mudar? Porque ano que vem são as alíquotas de teste. Então, ano que vem já tem que fazer uma classificação fiscal para atender os impostos da nova reforma tributária. Por mais que não vai ter o pagamento do imposto, tem que fazer todo o acerto na classificação fiscal. Então, até a gente tem uma parceria muito grande, né, com a Forte Informática, e a gente faz, ajuda nesse apoio também de fazer essas alterações de cadastro. Tá. Ah, tá, beleza.
Então, assim, quais são as regras? Basicamente, os novos impostos, eles vão afetar ali as vendas, serviços, locações, e tem algumas operações que não vão ter esses impostos. Então, doações, né, transmissão, se vocês têm matriz e filial, não vai ter imposto na emissão dessas notas entre matriz e filial, então não vai ter essa incidência. Aí tem algumas imunidades que hoje já existem, então partidos políticos não vão pagar IBS e CBS, que são os novos impostos, livros, jornais e revistas. Então acho que provavelmente aqui não tem nenhuma empresa que vende livro, jornal e revista. Mas se na padaria tiver ali algum desses produtos, não vai ter IBS, não vai ter CBS, então é imune de imposto. Não pode o Estado, o município, o governo e querer cobrar IBS, CBS de livros, jornais e revistas. Tem alguns outros setores aqui, mas não é muito o caso aqui agora. Aí a primeira mudança, pode falar. Uhum. Não, no caso você paga o imposto. Por exemplo, vamos supor que a igreja faça uma associação, aquela organização, uma festa, uma quermesse. Aí você vai tributar, só que a igreja, na hora que ela vender aquele produto que ela vai receber, aí ela tem imunidade. Isso. Aí vai incidir o imposto quando você vende para ela, mas quando ela vende lá para o cliente, quando está na quermesse, ela não paga o imposto. A associação da igreja não paga. Ela revende ali o seu produto, ela não paga IBS e CBS, mas você acaba pagando esse imposto. Em alguns casos, existem algumas isenções quando você vende para alguns órgãos públicos, mas algumas situações específicas. Aí o órgão público que está comprando possibilita essa isenção para você, mas casos pontuais. Então, se você vender para uma prefeitura, tem algumas isenções previstas, mas nesse caso da igreja não. Você paga e aí a igreja não tributa ali na frente. A primeira mudança ali que teve são os novos impostos. Então, alguns deixam de existir e passam a existir outros impostos. A segunda grande mudança é a questão do quando que incide esse imposto. Quando a lei complementar foi publicada esse ano, eles excluíram a ST, então não vai existir mais a substituição tributária. Então, quando vocês compram uma bebida que a indústria já fez o recolhimento lá na origem, essa regra vai deixar de existir. Não de imediato, porque até começar a ter esses novos impostos 100% vigorando, mas não existe na lei ST, e quando vocês compram de fora do estado, muitas vezes vocês pagam aquela guia de DIFAL, quem é do Simples, por exemplo, essas guias também não vão mais existir. Então vai ser uma regra unificada. Só que o que vai mudar aqui? Por exemplo, se vocês vendem no balcão, vocês vendem ali direto na cidade de vocês, então vocês vão ter a alíquota do CBS, que é a alíquota federal, a alíquota do IBS, que é a parte estadual, e a parte municipal da cidade onde vocês estão. Só que se vocês vendem para outras cidades, para empresas que estão em outros locais, qual que é a particularidade que vai mudar que não existe hoje? Vocês vão precisar saber a alíquota do imposto, que é daquela cidade e daquele estado. Então, vamos supor que vocês estão em Campinas e vocês vendem para uma empresa, um cofre para uma empresa lá de Vinhedo. Vocês entregam um cofre lá em Vinhedo. Vocês vão precisar saber a alíquota do IBS, a parcela da cidade de Vinhedo. Então, hoje não tem essa regra, mas com a reforma é uma das mudanças que vai ter, porque o imposto ele é devido no local de entrega dos produtos. Então, quando vocês entregam um produto numa outra cidade ou no outro estado, vocês precisam saber a alíquota daquela cidade e daquele estado. Então, essa é uma outra mudança que tem hoje. Muda já o município, não só o estado. Muda município e estado. Então, aqueles dois impostos, CBS e IBS, vai ter a parcela federal, a parcela estadual e a parcela municipal. Isso. Isso. Aí ele vai ter que saber a alíquota da cidade onde você tem a padaria. Isso. Vai deixar de ser problema de vocês. Então, assim, por um lado, a reforma vai trazer facilidades, porque Estado, município e governo vai ter as mesmas regras,
Só que, por exemplo, aqui, eles ainda não definiram quais são os percentuais de fato. A estimativa é 26,5% de imposto alíquota base, somando Estado, município e governo federal. Só que cada estado, cada município tem o poder de falar qual que é o percentual da alíquota de cada um. Então, se cada município falar que quer colocar uma alíquota específica, então a gente tem 5 mil municípios, então empresas de e-commerce, por exemplo, que vendem para vários locais, vão ter que saber a alíquota de todos os municípios. Então, esse é um fator que pode dificultar um pouco. Só que ano que vem, como vai ter esses testes, um dos testes, o objetivo é o governo ver qual que é o percentual que eles vão colocar de imposto. Então, ano que vem começa ali o teste de 1% de imposto, para eles estipularem se vai ser 26,5%, 27,5%, 29,5%, eles já estão falando em várias alíquotas. E aí eles vão estipular um padrão federal, um padrão municipal e um padrão estadual. Então, os municípios que eles não quiserem aderir àquele padrão, ou os estados, eles vão ter que publicar uma alíquota diferente. Então, a princípio, a gente conversou com pessoas que estavam presentes ali nos debates, e a ideia era ter uma alíquota padrão, que cada município, cada estado não fosse mudar aquela alíquota. Se isso acontecer, vai ser bom porque vai ser bem mais fácil de entender. Agora, se cada município fizer diferente, aí vai ser uma loucura de novo na tributação. Isso. Como que funciona? Hoje, quem é do presumido, normalmente paga ali o PIS e COFINS sobre o faturamento, tributando ali cada produto. Tem produto que é tributado, produto que não é. Quem é do lucro real toma crédito ou de algumas despesas, energia elétrica, aluguel, ou das compras. Isso é a sistemática de débito e crédito. Esses novos impostos, tanto o real quanto o presumido, vão seguir a mesma regra. Todos eles vão ter débito e vão ter crédito. Então, a empresa do presumido vai poder tomar crédito das entradas. Então, só que a diferença é que eles falam que é não cumulatividade plena. Então, você vai poder tomar crédito de praticamente tudo. Tudo que você tiver de despesa, você consegue tomar crédito aqui. Não só compra, não só energia, não só aluguel. Praticamente tudo. Isso fica melhor. Melhorou? Não somente aquelas compras de mercadoria para revenda, aluguel, que hoje é uma relação pequena que pode tomar crédito. Com a reforma vai ser praticamente tudo, mas vai ter um detalhe que aí depois eu vou mostrar para vocês. Então, assim, só para resumir, porque é um conteúdo que tem muita mudança, então a primeira mudança, para vocês estarem cientes, os novos impostos vão substituir o ICMS, o PIS e COFINS, e vai ter essa particularidade ali da incidência. Normalmente a padaria, ela vende a maioria das vendas para balcão, então vai ser a alíquota da cidade e do estado onde ela realmente está, e quando vender para a empresa, vai ter essa particularidade aí de saber qual que é a alíquota do município ou do estado onde está aquela empresa. Quando é um cliente, pessoa jurídica, né, que você faz a entrega fora do local. Pode ser que afete também um pouquinho nas vendas do iFood, porque quando você entrega no iFood, pode ser que o iFood entregue também em alguma cidade diferente, e aí pode ser que a tributação específica daquela venda mude, mas vai ter uma situação específica ali das plataformas digitais, que é o caso do iFood, que aí eu vou mostrar para vocês também. A questão do iFood é justamente nesse slide aqui. Então, o que acontece? Hoje, quem que é o responsável por pagar os impostos? Normalmente, é aquela empresa que está vendendo o produto. Então, a padaria é responsável pelos seus impostos. Com a reforma, uma terceira grande mudança que vai surgir é que vai existir um segundo responsável, que é o quê? No caso das plataformas digitais, o caso do iFood, por exemplo, ela também é responsável pelo imposto que o seller está anunciando ali para estar pagando dentro da plataforma, porque ela faz a intermediação de toda a venda. Ela vende, compra, ela vende, entrega o produto, recebe o pagamento e repassa. Então, ela também é responsável. Se eu tiver uma alíquota errada, o iFood ele também pode ser responsabilizado por isso. Por mais que ele não realizou aquela venda, ele é responsável também por toda a transação. Então, isso é uma mudança que pode acontecer nas plataformas. Então, quem usar as plataformas de iFood, por exemplo,
pode ser que tenha uma facilidade e que não se precisa se preocupar muito com essa informação, porque como eles são responsáveis também por aquelas alíquotas que estão sendo vendidas, eles fazem toda essa parametrização. Extinção dos impostos, então é basicamente o padrão, pagamento, extingue o imposto, compensação, se você teve um pagamento a maior, você pode também compensar, e resolve ali a situação dos impostos. Só que tem uma mudança drástica aqui também, que é uma outra grande mudança, que é o split payment. Esse é o resumo do split payment. Então, só para mostrar para vocês qual que é a intenção do governo com a reforma tributária. Então, a primeira situação deles unificarem as regras é simplicidade. Então, é simplificar as regras fiscais. Então, os estados, os municípios e o governo federal vão seguir uma regra única para os impostos. Então, isso vai facilitar a fiscalização, vai facilitar o entendimento por parte das empresas. A segunda, a outra grande mudança que vai afetar diretamente a arrecadação é a sistemática aqui do split payment. Então, aqui, por exemplo, nesse quadro tem lá o atacadista, que é o fornecedor, o A, o B, que é o varejista, e o C, que é o consumidor final. Então, vamos supor que a padaria seja o B, que é o varejista. E tem ali os fornecedores, que é o A, vendendo para o B, que vende para o C. O que acontece? Quando o atacadista vende para o varejista, ele informa ali R$100, por exemplo, no valor do produto, e mais R$26 de valor de imposto. Então, R$126. Só que tem ali uma nota fiscal e tem, por exemplo, um boleto. O que é o split payment? A hora que vocês pagam o boleto do fornecedor, o próprio banco já repassa R$26 para o governo e R$100 para o fornecedor. Então, o pagamento ele é automático. Vocês não têm... A ideia é que não tem uma guia de pagamento. Seja feito de forma automatizada. Então, cartão de crédito, Pix, boleto, tudo que é transição eletrônica, iFood, esse repasse ele é 100% automático. Eles estão desenvolvendo essa tecnologia, ano que vem, que é o ano do teste, é também para testar e implementar isso daqui. Então, qual que é a ideia? A ideia é que não tenha ali um pagamento de uma guia de imposto no final do mês. Toda a operação seja de forma automática. E aí, qual que é a outra grande mudança que vem com isso daqui? Hoje, na questão do débito e crédito, as empresas do lucro real, por exemplo, a hora que elas tomam crédito, basta ter a nota fiscal do fornecedor. Tem a nota fiscal do fornecedor, toma o crédito, beleza. Com a reforma, não é só isso. Você tem que ter a nota fiscal do seu fornecedor e ele tem que ter pago o imposto. Ou você pagou o boleto dele e por split payment o imposto dele já foi pago, e aí você toma o crédito aqui aos R$26 da nota fiscal dele, ou se vamos supor que não tem split payment, ele foi lá e pagou a guia do imposto. E aí aparece para você esse crédito aqui. A hora que você vende para o consumidor final, aqui tem R$150 de venda, mais R$39 ali de imposto. Então você tem o débito de R$39 e o crédito de R$26. Esse crédito ele só vai aparecer para você se aquele imposto foi pago. Se é por transação automática de split payment, basta você pagar o boleto do fornecedor que vai ter o crédito do imposto. Se não tiver implementado ainda, aqui a Receita fala em 3 dias úteis. Então, pagou o boleto, caiu na conta fiscal o imposto do atacadista, ali foi pago, em 3 dias úteis eles liberam ali na conta fiscal. Vamos supor, você vendeu para o cliente, aí o cliente pagou em cartão de crédito. Com essa sistemática, sim, o cartão de crédito separa para o governo o que é imposto e repassa para você somente o valor da mercadoria. A média é 26%, a alíquota padrão. Eles ainda não falaram de fato, mas estimam 26,5%. Você vende R$1 milhão, você vai receber 740 mil, vai ficar retido para o governo. E aí você toma o crédito das compras e esse crédito só aparece para você se for pago o imposto. Então, assim, o que isso significa? 2 coisas. A primeira coisa, o governo está automatizando o recebimento do imposto, por isso que ele não vai colocar mais a ST, porque não tem mais sentido. A ST era uma antecipação do imposto. Aqui já está retido em fonte.
Então, não tem mais a substituição tributária, ele retém em fonte aqui o pagamento, o valor do imposto no pagamento. E a segunda situação, a fiscalização dele fica muito mais automatizada e o próprio mercado fiscaliza a própria operação. Por exemplo, numa situação que não for pagamento automático, não for por boleto, for por dinheiro, você vai olhar para o seu fornecedor e vai ver se ele tem CND. Se ele não tiver CND, você não vai tomar esses R$26 de crédito. Vamos supor que você pagou em dinheiro e ele não está pagando imposto nenhum. Você não vai tomar esses R$26 de crédito, então você vai sair no prejuízo. Então, o governo está jogando para o mercado conferir a regularidade de cada empresa. Quem é bom pagador de imposto, quem é mau pagador de imposto. Só uma coisa. Então, ou seja, a inadimplência de algumas empresas do governo, a gente vai cobrar. Você é sócio na inadimplência. Igual eu começo a fumar aqui, o sindicato vai ser multado. É a mesma coisa, né? Se eu comprar de uma empresa e ela não pagar o imposto, eu paguei no lugar dela? Você não tomou vamos supor nesse cenário, você comprou da atacadista, pagou em dinheiro e ele não pagou imposto. Exatamente. Aí a hora que você vendeu para o consumidor em cartão de crédito, por exemplo, já ficou retido os R$39. Você não conseguiu tomar os R$26 de crédito. Então você arcou com toda a tributação dessa cadeia inteira. Porque o que você teria que pagar, entre aspas, é os R$13, que é a diferença dos 39 para os 26. Você pagou o valor inteiro. Tá bem honesto o negócio, hein? Aí, esse é um ponto de muita discussão, porque o pessoal falou, pô, o governo está gerindo o caixa das empresas. Mas a ideia deles, eles já colocaram essa tecnologia em teste em junho e julho. A expectativa é que, assim, como depende também das plataformas digitais, do iFood, o iFood vai ter que fazer esse repasse, por exemplo, os bancos vão ter que trabalhar nessa sistemática. Então, ano que vem, eles vão testar aquele 1% para ver o potencial de arrecadação, para ver quanto que tem que ser a alíquota e ver se está funcionando esse split payment, esse pagamento automático. É tudo para fazer teste. Se o teste funcionar, eles vão definir a alíquota dos estados, municípios e governo federal. Se não funcionar o teste, aí pode ser que tenha ali um prazo prorrogado ou alguma coisa nesse sentido, ou eles façam um sisteminha de apuração simplificado, que apareça lá para você no ECAC, por exemplo, os R$39 que você deve, os R$26 de crédito. Se não aparecer os R$26 de crédito é porque o fornecedor não pagou o imposto dele, e aí você vai ter ali a visão de todo esse cenário aqui. Também é importante ressaltar... Fala aqui. Também é importante ressaltar, vamos supor que eles ainda não implementem esse cliente, né? E vocês compraram do fornecedor e o fornecedor não pagou o imposto e ele parcelou. Então, parcelou em 60 vezes, né? Aqueles parcelamentos tradicionais, né? Em 60 vezes. Você vai poder aproveitar em 60 aves daquela produção. Então, você é sócio do parcelamento do imposto dele. Por isso que é fundamental, quando a reforma tributária já estiver em 2027, já estiver mais, né, fechadinho, você realmente fiscalizar. Né? Eu sei que, na minha opinião também, não seria o papel nosso, né? Mas vai ter que, de fato, verificar se esse fornecedor está pagando o imposto. Porque você só vai poder se acreditar se ele pagar o imposto dele. Se ele exonerar, você vai pagar, o imposto vai poder. Isso não cabe ao governo fiscalizar? Eu agora fiscal? Eu concordo totalmente. Essa questão é realmente para poder fazer o próprio mercado se fiscalizar e eles acabarem com a sonegação fiscal. Então, vamos fechar o cerco e vamos, de fato, ter a carga tributária em cima de todas as empresas. Então, foram mecanismos que eles vão implementar para que eles recebam da fonte. É uma sistemática, né, de retenção da fonte. Então, não tem mais aquela questão, o fato gerador é a nota fiscal, no próximo mês que vai anular o imposto, quem comprou toma crédito, então você utiliza, pagou o imposto, entra com parcelamento, tem diretiva, parcelamento especial, redução de fundo, eles querem ir gradativamente acabando com essa sistemática, porque, claro, eu não concordo, mas qual que é a alegação deles, né? É basicamente da seguinte forma, quando vocês compram e tomam crédito
na nota fiscal de compra, aquele valor de imposto que vocês estão usando para diminuir o imposto de vocês, não está sendo, se o atacadista não paga, não está indo para os cofres públicos. Então, eles estão tomando um calote e estão tirando o crédito em cima de um calote. Então, eles falam, eu só vou te dar o crédito se de fato esse dinheiro do imposto entrar na nossa conta fiscal. Então, é essa sistemática. Então, esse split payment é para tentar automatizar isso, mas caso eles não consigam ir em operações que não foram automatizadas, mesmo assim, eles só vão permitir vocês tomarem crédito se o seu vendedor, se o fornecedor, de fato, arcar com obrigações fiscais. Essa reforma tributária, que ia até 2027, ela já é aprovada hoje ou não? Já está aprovada. Está aprovada, e aí depois tem um calendário ali que eu vou explicar certinho o passo a passo, como que vai funcionar, quando que vai começar cada coisa, mas a partir do ano que vem é o teste, então eles colocam 1% de imposto ali para testar as alíquotas. 2027 a parte federal já entra 100% em vigor, 2029 em diante é a parte estadual. Aí, o que eles colocam na reforma tributária? A ideia é que o imposto vá para o consumo. Então, o município, o estado onde ocorreu o consumo daquele produto, receba a arrecadação. E aí tem lá, hoje existem os repasses que os estados fazem para os municípios e etc. E aí, esse repasse está até 2078 para, de fato, eles se acertarem nos estados, nos municípios, mas a parte das empresas já até 2033 já vai começar a valer de fato. Por exemplo, pela reforma tal, por esse governo hoje, se for que o ano que vem muda o governo tal, aí depende do outro governo, parece que vai dar possibilidade ou não. Nessa questão, eu imagino que eles não mudariam. O que eles podem fazer, o que eu acho que vai acontecer ano que vem, muitos setores vão começar, a hora que eles divulgarem as alíquotas, muitos setores vão ver que a carga tributária está ficando alta. Um exemplo, a contabilidade e a advocacia. Hoje, pagam de 2% a 5% de ISS, que é o imposto municipal, 3,65% de imposto federal, que é o que está mudando. Com a reforma, com essas alíquotas, vai ficar perto de 20%. Então, assim, aumentou muito. Para o setor de serviço, aumentou muito. Então, vários setores eu imagino que vai pedir reduções. Aqui, por exemplo, hoje vocês têm um regime especial do ICMS de 4%, para quem não é do Simples, que paga ali os itens fabricados 4%, e tem a isenção ali do pão francês, né, que é 7%, e toma o crédito de 7% da venda. Na reforma, eles colocaram uma redução de 40% naquela alíquota de 26,5% para o setor de restaurantes, bares e lanchonetes. Eles não mencionaram padaria, mas eles colocam que o setor de padaria, o consumo no local de bares, restaurantes e lanchonetes vão ter aquela redução de 40%, e o que ele comprar, que vem 100% ali do crédito, que não tem redução nenhuma, ele toma o crédito cheio e paga 40% na saída. Então tem um incentivo, só que eles não mencionaram as padarias, mas as padarias também têm um consumo no local. Então, tudo indica que, por analogia, também vai se aplicar às padarias, mas não está estritamente ali no texto legal. Então, tem muitas lacunas que eles ainda vão resolver, e até uma situação, por exemplo, hoje, nenhuma padaria paga ISS se ela não emite nota de serviço, se ela não presta serviço. Então, se ela não dá treinamento, consultoria, enfim, com a venda, ela não paga o imposto do ISS, que é da prefeitura. Com a reforma, como o ISS e o ICMS, que é o estadual, vai juntar em um único imposto, de forma indireta vai começar a pagar ISS. Vamos supor que vocês tenham também locação de imóveis ou na pessoa física ou na empresa de vocês, né, uma holding, por exemplo. Vocês hoje não pagam ISS, porque a locação não é considerado um serviço, não pagam ICMS, porque não é uma circulação de mercadoria. Com a regra nova, o aluguel vai começar a ter tanto IBS quanto CBS. Então, indiretamente vai pagar ISS e vai pagar ICMS. Tem reduções, mas aumenta a carga tributária. E assim, a carga tributária, pelo que eu tinha visto ali aproximado hoje de uma locação
vai uns 12%, por exemplo, com a reforma vai uns 14%, 15%, aumenta um pouquinho. E os deputados, senadores que votaram o projeto, muitos deles investem em imóveis. Então, assim, cientes que vai aumentar a carga tributária, isso foi aprovado com uma redução que está ali na lei. Então, o imposto que eles têm ali também aumentou. Então, assim, a expectativa é que alguns setores saiam prejudicados. O setor de serviço, principalmente, a locação vai aumentar um pouco a carga tributária. Eu acho que muitos de vocês devem ter locação na pessoa física. E qual que é a situação? A pessoa física, hoje vocês pagam só imposto de renda pessoa física, na locação. Se vocês alugarem mais de 20 mil reais por mês, ou se tiver mais de 3 imóveis, vocês vão ser equiparados à empresa. Então, vocês vão pagar IBS, CBS na pessoa física, mais o imposto de renda pessoa física. Então, qual que é a intenção do governo com essa questão da pessoa física? Se você vai pagar IBS, CBS, quando você tiver uma manutenção na sua casa, no imóvel que você está alocando, você vai começar a pedir nota de tudo, porque você vai tomar crédito. Então, é regularizar o setor, além de aumentar a carga tributária para esse segmento. Então, o governo está realmente olhando para cada caso, e aí aquela informalidade que tem muito na construção civil, prestadores de serviço, a ideia também é contornar isso e pegar essa arrecadação. O Simples também entra nessa questão? O Simples não. O Simples vai ter uma observação. O Simples hoje não vai ter mudança, mas tem uma observação aí, a hora que entrar no Simples Nacional eu já mostro para vocês. Essa tela aqui, ó, só para exemplificar, foi um treinamento da própria Receita Federal. Então, eles mesmos montaram esse exemplo aqui de cálculo. Pagamentos a maior vai ter compensação, mas não vou entrar muito em detalhe nessa parte aqui. Aí, regimes de apuração. Então, a gente começa a falar aqui agora um pouquinho como que vai funcionar. Hoje tem o lucro presumido, o lucro real e o Simples Nacional. Aí, como que vai funcionar nesse caso? Eles vão ter alguns regimes aqui que eles colocam regime regular. Regime regular são todas as empresas que pagam a alíquota cheia dos novos impostos. Aí eles colocam aqui regime diferenciado. Então, toda empresa que tiver uma redução, por exemplo, a padaria, ela vende muito hortifruti, em alguns casos, queijo, leite, alguns produtos ali de panificação tem redução. Então, tem produtos ali que são regime diferenciado. Então, ele coloca lá 26,5% de alíquota, mas tem produtos que tem 30% de redução, então cai ali perto de 20%, produtos que tem 60% de redução, que cai ali perto de 10%. Então, regime diferenciado é toda operação que tiver um incentivo, que tiver alíquota cheia com alguma redução. Tem regime específico, que aí é casos de empresas de transporte público, etc. E tem bares e restaurantes entram aqui, que é uma redução específica que tem ali para o setor deles. E continua o Simples Nacional. O que é importante nesse caso aqui? Todas as empresas que não forem do Simples, elas vão ter o regime regular aqui do IBS-CBS, débito e crédito. Mas vai continuar existindo ainda essa questão do lucro real e o lucro presumido para o imposto de renda e contribuição social. Então, a reforma ela não está mudando o IRPJ e CSLL, então aquele percentual que é 8% do lucro para imposto de renda, 12% de lucro para CSLL ou pelo lucro contábil da DRE, isso continua da mesma forma, é um tema para uma segunda fase da reforma tributária, que eles já começaram esse ano aqui com essa segunda fase, e aí lá no finalzinho também explico para vocês. INSS patronal, então aquelas empresas que são do Simples, não pagam INSS patronal em cima da folha, pagam em cima do DAS. Esse imposto também não está sendo alterado. O que está sendo alterado é ICMS, PIS e COFINS. Então, ICMS, PIS e COFINS vai ser igual para lucro real presumido. O que vai continuar diferente vai ser o IRPJ e CSLL. Um apura pelo lucro da contabilidade, outro pelo lucro que a Receita estipula. Aqui um conceito, quem é do lucro real, por exemplo, hoje,
não consegue tomar 100% das operações crédito de PIS, COFINS e ICMS. Com a reforma, praticamente tudo dá direito a crédito. Então, você recebe um serviço de apoio administrativo, você toma crédito, recebe um material de escritório, você toma crédito, mesmo que não é relacionado à atividade. A única coisa que você não consegue tomar crédito é bens de uso pessoal. Então, se você compra cigarro e não é um revendedor de cigarro, por exemplo, é uma empresa que presta serviço, mas você não vende cigarro, eles entendem que é consumo do sócio, não toma crédito. Joias, bebidas. A padaria comercializa bebidas, comercializa cigarro, então tomaria o crédito. Mas o caso de uma joia, por exemplo, se não for relacionado à atividade da empresa, o governo entende que é uso do sócio, uso pessoal da pessoa física, não da empresa, e não pode tomar crédito. Vai ter ali um cashback parecido com a nota paulista para a pessoa física, então é mais uma forma deles incentivarem o consumidor final a pedir nota fiscal. Então vai ter ali um cashback da cesta básica. Itens de cesta básica ali não tem 100% de redução. Então óleo, por exemplo, açúcar, tem vários café, então tem vários itens que vocês vendem que vai ter 100% de redução. Aqui são os tipos de regime diferenciado. Então, os que têm alíquota de 30%, então, serviços profissionais, por exemplo, então, dispositivos médicos, aqui tem ali redução de 60%, e aqui tem uma situação, alguns alimentos têm redução de 60%, que aí vocês vão vender esses alimentos, por exemplo. Produto de higiene pessoal, limpeza, também tem redução, então, sabonete, ali alguns itens específicos têm redução de 60%, então vocês não vão pagar a alíquota cheia em cima de todos os produtos. O que isso significa aqui? Que ainda vai continuar tendo aquela necessidade de classificar produto a produto, o NCM do produto, a alíquota do produto, então vai ter essa diferenciação. E aí é importante passar também, né, igual a gente tem ali a parceria com a Forte Informática, aí toda empresa que usar a Forte Informática ali, a gente consegue ajudar em muito nessa classificação fiscal. E isso vai continuar existindo. Vai ter uma simplificação um pouco mais do que é hoje, porque vai ter uma regra única, mas vai continuar existindo. Cada produto um NCM, cada produto pode ter uma alíquota, enfim. Aqui são outros tipos de regimes diferenciados. Regimes específicos, então o importante aqui é bares e restaurantes, então 40%. Aí aquela gorjeta que você, dos funcionários, você tem ali um desconto também em cima da tributação, né? Você exclui ali da incidência da tributação. Tem outros aqui que são regimes muito específicos, não compensa a gente entrar em detalhe por detalhe. E aí aqui é onde está a discussão, se as padarias podem ou não entrar nesse regime dos 40% para aqueles produtos que são consumidos no local. Hoje o Estado de São Paulo permite que vocês usem esse mesmo incentivo, que é aquele dos 4%, mas no texto da lei não está especificando padarias, e a gente imagina que ano que vem muitos setores vão pedir reduções, vão pedir alterações, e isso aqui pode acabar mudando. Aí aqui o cenário onde a gente começa a entender um pouco como que vai funcionar a reforma tributária. Então, assim, é muita informação, é muita mudança. Começa ali em 2026, a mudança prática da reforma, que são as alíquotas testes. Mas antes, né, em 2023, então, teve a mudança de fato da Constituição, que é onde o governo, os deputados, os senadores discutiram essas mudanças, o que pode mudar, o que não pode mudar, como que vai funcionar aquela questão principal, que é o imposto único, que agora vai ser o CDS, IDS, isso foi definido ali em 2023. Aí em 2024, essa lei, e 25, essa lei regulamentou de fato, ali eles colocaram os regimes que vão ter redução, como que vai funcionar as regras gerais. Então eles definiram com essa lei aqui, que foi publicada esse ano aqui. E aí 2026 começa a valer o teste, 2027 deixa de existir o PIS e COFINS, então as empresas que são do Simples, eles não vão sentir essa mudança inicial, porque dentro do DAS o percentual vai continuar exatamente o mesmo, vai trocar só os impostos que estão ali dentro, mas as empresas que são do presumido e real, que pagam aquela guia do PIS e do COFINS, não vão mais pagar a partir de 2027, vão pagar agora o CDS, que pode ser já 100% via split payment automático, ou pode ser que tenham ali as guias de pagamento. Então isso vai mudar em 2027.
Aí 2028 continua a mesma situação, e 2029 começa a mudar os estados e os municípios. Então eles começam de forma gradativa a diminuir o ICMS e começa a incidir o ISS. Aí o que acontece? Por que os estados estão muito para frente, essa mudança não está junto com o governo federal? Os estados, os municípios, eles estão com muito medo de perder a arrecadação. Então eles foram muito resistentes a essa mudança, a guerra fiscal hoje que existe. Então a gente tem até exemplos de empresa que é de Campinas, que presta um serviço para Santos, Campinas cobra o ISS, Santos cobra também o ISS retido do tomador, então pagando 2 vezes o mesmo imposto. Então, os municípios e os estados têm essa guerra fiscal interminável, e isso aqui vai tirar essa guerra fiscal, só que vai mexer no bolso deles. Então, eles estão muito preocupados com a arrecadação. Então, eles vão desfazer de forma gradativa, um pouco depois, eles estão se preparando psicologicamente, né, para essa mudança. E aí, o que pode ter de impacto? Por exemplo, a prefeitura, ela vai começar a ter os testes. Ela começou a ver que vai mexer na arrecadação dela, pode ter ali uma mudança do IPTU, a tabela do ITBI. Então, todos esses são impostos municipais. O Estado, o ITCMD, já se fala em a alteração, aumento do valor do ITCMD, aumento dos valores do IPVA, então são todos impostos estaduais. Então, isso pode acabar acontecendo, os estados e municípios aumentarem outros impostos se eles verem que estão perdendo ali a arrecadação. 2033, 100% novo regime. Até lá, vai ter muito desafio, muita mudança, porque a gente vai ter os dois sistemas caminhando juntos, mas a tendência é que 2033 para frente, a gente passando por tudo isso, o entendimento seja unificado, o entendimento seja mais fácil. A gente sabe que tem coisas que não vão ajudar muito, que essa questão de split payment, isso tudo vai atrapalhar um pouco. Alguns setores vão ter aumento de preços, e aí toda empresa que vende para outros, para um contrato, né, para outras empresas, o que é importante? Estudar o contrato de vocês, se vocês têm contrato com empresas de fornecimento, porque isso pode aumentar a carga tributária de vocês. Isso até na questão aqui do Simples Nacional. Isso pode aumentar a carga tributária de vocês. E aí o que acontece? Se no contrato de vocês não tiver nenhuma previsão que vocês podem ter algum tipo de reajuste de preço, vocês vão ter que negociar ali com seus clientes. Então é importante já estar ciente que pode ter esse aumento de preço, para vocês já olharem com o jurídico de vocês os contratos que vocês têm com seus clientes e verificar se tem essa abertura de reajuste de preço, porque pode ser que tenha algum item que vocês vendem para eles que vocês tenham ali esse reajuste. Aí, antes de eu entrar aqui no Simples Nacional, eu passei ali um slide que fala do imposto seletivo. O imposto seletivo, ele ia vir para substituir o IPI, e ele é um imposto que ele vai incidir sobre alguns itens, cigarro, por exemplo, itens que prejudicam o meio ambiente, na indústria. Então, eles vão encarecer um pouco a tributação de alguns itens. E aí, muitas empresas são do Simples Nacional. E aí, qual que é o impacto para as empresas do Simples? No geral, eles não vão ter um aumento de arrecadação. Só que, quando o Simples ele vai ter uma possibilidade de fazer a forma que ele está fazendo atualmente ou de calcular esses novos impostos fora do Simples Nacional. Se isso acontecer, a carga tributária vai aumentar. Porque além do Simples Nacional, vai ter ali os 26,5% dos novos impostos. Então, essa é a particularidade do Simples. Para aquelas empresas do Simples que vendem para outras empresas, pode ser que o próprio fornecedor faça ali uma pressão para vocês destacarem fora ali as alíquotas. E isso é o que pode impactar as empresas do Simples. Se vocês vendem ali a balcão, o consumidor final não toma crédito de nada, então ele não vai pedir nenhuma alteração desse tipo. Agora, aquelas empresas do Simples que vendem para outras empresas, isso pode ser uma mudança. E se eles pedirem esse cálculo por fora ali, um reajuste, vai precisar fazer esse reajuste de preço. Aí, então, assim, a gente falou um pouquinho sobre o que muda na reforma. É bastante informação, são muitas mudanças,
são muitos conceitos, alguns eu até tive que passar um pouquinho rápido, porque ia ficar um conteúdo muito denso. E aqui é um resumo do cenário atual, né? Só para explicar para vocês como está o cenário atual hoje. Esse cenário continua esse ano, continua em 2026, e a partir de 2027 ali que vai ter as mudanças. Então vamos supor, a gente pegou aqui um exemplo, uma empresa do Simples Nacional. Aqui, um CNPJ sendo do Simples, um CNPJ do Presumido e um CNPJ do Lucro Real, sem fazer nenhuma estratégia tributária, simplesmente trocando de regime uma empresa que tem ali um perfil de padaria com maior predominância de fabricação, de venda de produtos próprios e consumo no local, que tem bastante consumo no local também. Então, no Simples Nacional, paga a guia do DAS, que é ali perto de 10, 10,5% no faturamento de 300 mil, paga ali de FAO quando compra de outros estados. Simplesmente trocando para o presumido, muitas pessoas ali têm essa dúvida, qual que é a carga tributária saindo do Simples e indo para o presumido? A carga tributária do presumido, ela fica muito próxima ali desses 10%, simplesmente trocando sem fazer nenhuma estratégia, usando o regime especial do ICMS, que é os 4%, isentando o pão francês, PIS e COFINS, ele incide sobre vários itens de fabricação, mas pão francês, itens de cesta básica, leite, queijo, não tem PIS e COFINS, vários itens têm alíquota zero de PIS e COFINS, os outros estão 3,65, não toma crédito de nada. E imposto de renda e contribuição social, 8% de lucro, então em cima desse lucro 15% de imposto de renda, 12% de lucro para CSLL, o valor tabelado, 9% de tributação de CSLL, mais o INSS patronal, que é quase 30% da folha, então dali perto dos 30%. No lucro real, contabilmente, a gente considerou uma lucratividade média. Então, aqui, o imposto ele subiu um pouquinho. Isso sem fazer nenhuma estratégia, simplesmente trocando o CNPJ. O que é importante dessa situação aqui para vocês entenderem? Para aquelas empresas que têm ali uma margem maior de venda, muita fabricação de produtos para venda a balcão, venda consumo no local, normalmente o presumido ele é mais vantajoso que o lucro real. Só que para aquelas empresas ali que tem um centro de distribuição, ali um centro de fabricação, ou para aquelas empresas que tem mais uma predominância de revenda, que ela coloca uma margem menor, que é mais um perfil de um mini mercado mais forte do que padaria, normalmente o lucro real ele acaba compensando. Esse é um cenário ali padrão. E quais são as situações? Hoje, se a padaria, por exemplo, nesse exemplo aqui, que é uma padaria que ela vende muito a balcão, ela simplesmente fazer a troca, ela estiver declarando ali os 300 mil do Simples, pagando os 10%, no presumido ela continua ali pagando a mesma carga tributária, no lucro real ela tem uma carga tributária um pouquinho maior. Aí, quais são algumas situações ali que reduzem essa tributação, que podem ser importantes ali para as padarias? Por exemplo, a folha de pagamento numa empresa do presumido, ela tem ali uma carga tributária muito alta, 27,8% da folha. Então, uma segunda empresa prestadora de serviço, ou se você tem esse cenário aqui, que é o cenário do lucro real, que é uma empresa de fabricação, você tem um centro de fabricação e uma revendedora, você pode usar essa estratégia para ter uma folha de pagamento reduzida nas empresas de lucro presumido real e diminuir essa carga tributária da folha de pagamento. Nesse cenário, fazendo ali essas estratégias, né, pensando, calculando caso a caso, pode ser que a sua carga tributária fique bem menor que a do Simples Nacional. Hoje, o Simples Nacional fica nesses 10,5% ali no teto. Só que vai deixar, a partir do ano que vem já começou, então vai deixar de ter produtos ST e produtos monofásios de PIS e COFINS, que normalmente abate ali da guia do Simples. Então a alíquota vai ser a alíquota do teto. Então a alíquota do teto do Simples, ela chega ali perto de 12%. Então o Simples ele vai ficar um pouco mais caro. Então é importante ter esses cenários que existem várias possibilidades, vários estudos que precisam ser feitos, porque pode ser que o Simples Nacional deixe de compensar para a empresa de vocês. Ou o lucro presumido pode compensar, ou o lucro real pode compensar, ou fazendo alguns planejamentos e algumas estratégias. E aqui até eu coloquei um exemplo aqui de um bolo de fubá, um bolo de milho.
Hoje, na sistemática de débito e crédito, ali da questão dos impostos, o que impacta um pouco para as padarias que influenciam se é lucro presumido, se é lucro real? O PIS e COFINS. Então, além da parte do lucro contábil, o PIS e COFINS influencia muito. Então, em muitos casos, a padaria transforma muito produto, só que ela compra muito insumo que não tem tributação de PIS e COFINS. Por exemplo, farinha é alíquota zero, não toma crédito. O leite é alíquota zero, não toma crédito. O açúcar é alíquota zero, não toma crédito. O fermento tem crédito de PIS e COFINS, por exemplo. O milho é alíquota zero. Aí a farinha de milho também é alíquota zero. Então, muitas vezes, as padarias vendem um produto tributado, só que a maioria dos insumos são alíquota zero. São produtos que ou estão na cesta básica ou produtos que têm algum incentivo. Isso faz o PIS e COFINS do lucro real ficar muito alto. E essa particularidade aqui, nos novos impostos, também vai acontecer, porque tem muito produto que está na cesta básica dos novos impostos lá do IBS e CBS, e vai ter a tributação cheia na saída. Então, isso a gente fala que é muito importante estar acompanhando esse cenário para analisar o lucro real, o lucro presumido para o próximo ano, ali, 2026, e acompanhar para os anos seguintes também, porque o Simples Nacional vai encarecer um pouco, vai passar ali dos 10%, e os novos regimes ali, as alíquotas deles são alíquotas fixas, são o padrão. Se você fatura um valor muito alto, o seu faturamento não vai fazer a sua alíquota aumentar. O que vai fazer a sua alíquota aumentar é a particularidade da sua empresa. Se você tem uma folha muito alta, se você tem uma folha muito baixa, então isso influencia em todo o cenário de tributação. Aí hoje, por exemplo, então, um resumo comparativo é basicamente esse cenário aqui. Simples Nacional, no teto, ele fica perto de 10%, sem fazer nenhum planejamento tributário nenhum, o presumido ele empata, o lucro real ele pode passar um pouquinho. E só uma observação também, no lucro real aqui a gente considerou uma empresa que tem ali um pouco mais de 15% de lucratividade média. Às vezes, né, o pessoal confunde um pouco lucro contábil com lucro financeiro. Então, às vezes uma empresa ela tem o caixa dela está no 0 a 0, mas não significa que ela está tendo prejuízo. Porque se ela paga empréstimo, se ela paga financiamento, por exemplo, não é todo esse valor que entra como despesa para a contabilidade para bater aqui os impostos. Então pode ser que a empresa ela tenha ali um lucro de 10%, 15%, mas no financeiro ela está no 0 a 0 por conta disso. Porque o que entra como despesa é somente ali os juros, não é o valor da parcela como um todo. Por isso que a gente sempre fala, é importante analisar caso a caso, porque um cenário de revenda, ele é diferente desse cenário aqui. Então, uma revenda, um supermercado, por exemplo, o lucro real é muito mais barato do que o presumido ou do que o simples em muitos casos. Uma padaria, normalmente o presumido ele tende a ser um pouco mais vantajoso. Só que se a padaria tem um centro de industrialização, esse centro provavelmente pode ser no real, as revendedoras no Simples Nacional ou no presumido. Então, essa análise caso a caso é importante para entender qual que é a melhor forma de economizar imposto e qual que é a melhor forma de otimizar ali a carga tributária e se preparar também para os novos cenários. Aqui foi só um comparativo geral, né, para explicar um pouquinho dos conceitos atuais. A gente explicou toda a parte da reforma tributária, os principais conceitos, e aí tem uma informação aqui importante também, que começa a fase 2 da reforma tributária, que é a distribuição de lucros. Então, isso aqui não tem nada a ver com IBS, não tem nada a ver com CBS, é uma outra informação. Por exemplo, o governo, ele não está mexendo com imposto de renda, não está mexendo com contribuição social, está exatamente igual para as empresas. Só que na pessoa física, ele começou a mexer com o imposto de renda da pessoa física. Então, a pessoa física que distribuir ano que vem um lucro maior do que 50 mil, a ideia é ter 10% de tributação sobre o que o exceder. Esse projeto ele foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, está para sanção ao veto. Muito provavelmente ele vai ser aprovado e vai começar a partir do ano que vem a ter essa tributação. Então, quais são as dicas aqui importantes? As empresas que têm um lucro contábil apurado e acumulado,
esse lucro que for apurado até 2025, ele não vai ter a tributação. Hoje o dividendo é isento de imposto de renda. Com a nova regra, o que passar de 50 mil vai ter 10% de tributação. Então, se a sua empresa ela tem um lucro acumulado na contabilidade, é importante registrar na junta comercial uma ata que esse lucro vai ser distribuído também em 2026. Então, em 2026 você vai estar recebendo o lucro de 2025, para que você não tribute todo aquele lucro que você passar de 50 mil por mês. Porque pode ser que boa parte dele, se você tiver, por exemplo, 500 mil reais de lucro acumulado e você vai distribuir 400 mil, por exemplo, em 2026, então todo o montante que você distribuir até completar esses 400 mil, você continua pela regra antiga, porque é um lucro que está na regra atual, que não tem tributação. E esse é um projeto que está para ser aprovado, provavelmente vai ser aprovado nesses próximos dias, e vai começar ano que vem a tributar 10% ali do que passar de 50 mil de distribuição de lucro. Então é uma novidade aí que o governo está dando um presente de Natal aí para todo mundo. Mas acima de 50, né? Já 50, 0, 60, só 10%. Isso. Não devolve. É uma forma legal de reforçar esse ponto, né? Esse 50 mil é uma tributação exclusiva da pessoa física. Então, 50 mil mensal. Então, basicamente é o seguinte: tenho 3 empresas, dono de 3 empresas, e estou retirando 20 mil reais por mês de cada empresa. Vai ter que pagar? Vai. Porque não é com a empresa, é por pessoa física. Então, se você tiver na sua declaração de imposto de renda, pessoa física, rendimentos, né, de distribuição de lucro, a sua PF acima de 50 mil mensal, independente de qual seja a fonte de renda, né, de empresa, você vai pagar esse adicional ali de 10%. Tá? Então, como é que vai funcionar isso? Né? Basicamente, vamos pegar um cenário mais simples. Né? Você tem uma única empresa que você está retirando 100 mil reais de lucro dessa única empresa. Então, o excedente é 50 mil reais, certo? Então, 10% vai ser 5 mil. Como é que vai ser pago isso? Tá? A própria padaria, ela vai fazer um DARF e vai recolher na fonte. Vai fazer um DARF e vai ser recolhido na fonte. E aí dá esses 5 mil reais. E aí, quando vocês forem fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física no outro ano, aí já vai ter esse valor descontado para poder te na fonte. Então, vai ser esse controle. Então, a própria empresa, se ela distribuir mais do que 50 mil para o sócio, ela já retém na fonte. Então, vai ser basicamente esse controle aí que tem que ser feito. Deixa eu só colocar uma coisa para vocês. Não sei se vocês perceberam, mas hoje fatura e se paga o imposto das empresas do Simples, no dia 20 do mês seguinte. Mas a sistemática, o dinheiro é tirado antes. Então, vai diminuir o caixa das empresas. E as empresas que estão no Simples hoje, por que a maioria das empresas do Simples, elas não tiram o total, né, soneram uma parte, não tiram o total de nota. Com o cashback, a pessoa física vai ter direito a restituir essa parte do imposto que está pagando. Então, a pessoa vai começar a exigir a nota fiscal. Ou seja, as empresas do Simples têm que prestar atenção que o faturamento delas vai lá para cima. É exatamente isso. Tá? Não vai conseguir mais tirar, manter a nota, não registrar. Por quê? Porque as pessoas físicas, se ela for comprar na padaria de vocês, e ela vai exigir, ela vai ter direito, cashback, o que é? Eu vou me cadastrar no sistema e que eu vou ter direito ao imposto que você deveria estar pagando. Eu ter direito. Como hoje é a nota fiscal paulista, direito até em dinheiro, a restituição em dinheiro desse valor. A pessoa não vai exigir? Claro que o governo está querendo que ela exija. Então, as pessoas do Simples, que hoje estão sonegando bastante, vão ter um faturamento bastante legal. E também, até como esse ponto, né, aquela questão que eu estava falando, quem aluga imóveis na pessoa física, equiparado à empresa, é também exatamente isso, a tentativa de regulamentar o mercado como um todo. Porque hoje a gente sabe, a gente vai fazer uma obra na nossa casa, né, nossa, o pedreiro,
marceneiro, eles nunca dão nota. E se dão nota, fala, olha, é 100 mil com nota, é 70 mil com nota, né? O governo ele quer fechar esse círculo. Então, pegar o imposto do pedreiro, pegar o imposto do marceneiro, porque você só vai diminuir o seu imposto de inovação se ele emitir a nota dele. Então, é uma tentativa de acabar com a socialização de nível geral, o mercado como um todo, e acabar com toda a área de comunidade. Nesse caso, gerando cashback, ele vai obrigar, né, o consumidor, às vezes, vai regulamentar todo o comércio, que hoje consegue, né, realmente, pressionar, aumentar o faturamento e fatalmente muitas pessoas vão ser forçadas a sair do ciclo, vai estourar o faturamento, e aí vai ter que aderir, né, a toda essa sociedade, E no caso, por exemplo, São Paulo tinha nota paulista, Rio de Janeiro já tinha também um sistema parecido, todos os estados, de alguma forma, tinham um sistema ali de cashback para forçar o consumidor a pedir nota fiscal. Só que, por exemplo, em São Paulo, ele não conseguiu ser 100% efetivo a intenção do governo, que era captar nota fiscal de todo mundo. Então, de certa forma, ele não conseguiu fazer com que as empresas declarassem 100%. Só que aí, a ideia dessa sistemática ser nacional combina com toda a reforma tributária, que todos os documentos eles vão ser centralizados e padronizados. Então, a ideia é que todos os estados, municípios e o governo federal compartilhem da mesma base, então as notas fiscais ficam armazenadas no mesmo local, eles cruzem as informações de cartão, etc. e tal. Aí o consumidor, tendo esse sistema de cashback, eles têm um sistema mais forte para exigir nota fiscal de todo mundo. Eles estão tentando combater a informalidade, que é aquelas empresas pessoas físicas que não emitem nota, então essas pessoas físicas ou abrirem a sua empresa ou se regularizarem, porque muitas situações acontecem na construção civil, então tem muita informalidade, então a ideia é combater todos os cenários e aí sistematizar tudo isso. Por exemplo, esse split payment que a gente passou, tanto a reforma tributária, que é a reforma do consumo, o IVA dual, não é uma ideia 100% brasileira. Então, lá nos Estados Unidos já tem a sistemática do IVA, na Europa também. Esse split payment já tem alguns países que aplicam, não é tão abrangente igual esse do Brasil. O Brasil está colocando de uma forma muito mais ampla, muito mais geral, que é assim, 100% de automatização. Então, aqui no Brasil, eles estão ampliando todos esses conceitos. Se eles conseguirem colocar isso em prática, eles vão criar um sistema tributário bem automatizado e realmente vão querer fechar o cerco. Então, assim, é um conteúdo, muita mudança, né, muito denso. Algumas coisas até tentei passar um pouco rápido aqui para explicar todas essas principais mudanças. O que é importante para 2026, como ainda é o período de teste, vocês irem se aprofundando nisso. Então, por exemplo, entender como que vai ficar a carga tributária para vocês, se o lucro real é melhor do que o presumido, se o presumido é melhor que o real, se é melhor continuar no simples, se vocês vão precisar ter 2 CNPJs, por exemplo, um é a padaria, o outro é a empresa que fornece refeições ali para outras empresas, então se vai precisar fazer alguma estratégia, alguma mudança, entender os riscos, entender as oportunidades, né, de tudo isso, é uma situação muito importante aqui para o próximo ano. A reforma tributária ela vai começar a, de fato, acontecer em 2027, mas 2026 já tem ali esses testes, essas mudanças, que é o governo se preparar, mas a gente se preparar também. Então, a gente passando, né, essas informações, esses conteúdos, e as empresas irem se aprofundando nesses temas, porque, de certa forma, a reforma vai afetar todo mundo, vai afetar preço de compra, preço de venda, a regra ser unificada e a ideia deles colocarem ali umas alíquotas padrão vai facilitar um pouco a conta, vai ficar mais caro, mas vai facilitar um pouco o entendimento, um pouco a conta, mas é uma situação que vai acabar afetando todo mundo ali nos próximos anos.
Quem vai pagar é o nosso. Você paga no governo, você paga no pedreiro. Aí vai pagar 30 para o governo, vai pagar 30 para o governo. Eu vou receber o pedreiro do governo. Vai pagar para direito, não muda nada isso aí. Aí vou até deixar nessa tela aqui só para vocês também irem escaneando depois. Aí essa situação, por exemplo, é um debate que o pessoal comenta muito. Mas o pedreiro cobra R$900 e se for para ele se regularizar, ele vai cobrar R$1.400. Se for em dinheiro, o governo vai continuar na mesma situação que é hoje, porque o dinheiro ainda ele está em circulação, existe, não é rastreado. Existe ali umas ideias do governo diminuir a emissão de moedas, fazer tudo de forma eletrônica, mas não é tão cedo. Se eles conseguiram split payment, então se você fazer um PIX, aí pode ser que eles vinculem aquele PIX com alguma nota fiscal. Então, tudo de forma bem amarrada, algum tipo de declaração para justamente, você fez o PIX ali para o pedreiro, é vinculado a um serviço, ele não emitiu nota, então eles rastrearem essa informação. Então, pode ser que eles criem algum mecanismo para tentar contornar isso daí. Por exemplo, se o pedreiro não emitiu nenhuma nota fiscal, emitiu. Aí ele não pagou imposto, você não toma crédito. Não toma crédito. Isso, se for via split payment, você não precisa... Isso mesmo. Isso mesmo. Aí, essa situação de você fiscalizar ele, entre aspas, é que a gente imagina que o split payment ele pode não começar para 100% das operações. Então, se você tiver ali um fornecedor que não paga imposto, está com muito protesto, a chance dele não pagar, você não ter aquele crédito é muito grande. Ele está com parcelamento, etc. Então, é uma forma também do governo fazer o próprio mercado ajudar ele a se fiscalizar. O crédito de 50 fornecedores, tem algum acesso? Sabe se o cara está pagando? Tem. Esse sistema que eles publicaram em junho, que eles estavam testando, eles colocaram algumas empresas, acho que foram umas 200 empresas que eles fizeram um conselho. Essas 200 empresas acessaram o sistema como se fossem usuários-chave que eles estavam ali fazendo teste, validando se estava funcionando. Aí eles cadastravam nota fiscal, importavam os XMLs de teste. Nessas operações ele mostra lá a nota fiscal que você recebeu, a data certinho, se foi pago ou não foi pago, se aquele crédito está liberado ou não. Então você vai conseguir entrar no portal e ver. Aí isso afeta muito também o papel da contabilidade, porque hoje a contabilidade apura imposto, faz escrituração e muito provavelmente o papel da contabilidade vai mudar para ser mais consultivo e mais conciliador. Então vai estar lá aquela nota fiscal, o fornecedor não pagou, então vai ter ali um papel importante para linkar o fornecedor com aquele pagamento ali certinho. Isso. Esse sistema, ele é do governo federal, é como se fosse o portal ECAC. Aí lá dentro tem todas as notas que você recebeu, todas as notas que você emitiu. Aí vai ter lá os pagamentos que foram feitos de cada imposto, você vai receber o crédito e o pagamento o valor dos impostos que você está destacando em todas as notas fiscais. E aí o final vai gerar ou uma diferença a pagar, ou uma diferença ali para compensar para os próximos meses, se o seu crédito for maior que o seu débito. Aí, esse é o cenário daquela situação do Simples. Você sendo lucro real, e se você tem um fornecedor do Simples, o Simples destaca um crédito pequeno, uma alíquota reduzida. Hoje é assim, e com a reforma vai continuar. Você só vai conseguir tomar crédito do Simples se ele estiver pagando somente o DAS, do IBS-CBS que ele pagou dentro da alíquota, que é menor. Aí, se você quiser tomar o crédito cheio, você vai ter que pedir para ele destacar por fora, só que aí ele vai repassar esse preço para você. Então, tanto a empresa que hoje é Simples precisa estar atento a isso, quanto vocês também, para ver se vai valer a pena ou não comprar daquele fornecedor do Simples,
ou de um outro fornecedor por conta do crédito. Então nem consegue comprar. O MEI você não vai tomar crédito de nada. Aí o MEI, por exemplo, e a gente fala assim, a grosso modo, olhando só para a ótica do imposto, você falaria, não vou comprar de ninguém que é MEI, se eu for lucro real, ou lucro presumido, né, que vai ter o débito e crédito, e também não vou comprar de ninguém do Simples. Só que às vezes a condição que ele fornece é boa, é melhor do que o do outro, por mais que você não tome o crédito, o custo do produto acaba compensando. E qual que é a ideia dessa sistemática nova? É ser parecido como o IPI. O IPI, ele soma por fora da nota. Então, tem o valor do produto, mais o IPI, o valor total da nota. Esses novos impostos dessa forma também. Então, se ele faz o pedido para você, o meu produto custa R$1.000, mais 26,5%, então 1.260, R$1.000 de produto. Então, você vai ter lá o valor destacado somente do valor do produto. Então, se ele está falando R$1.000 de produto e o MEI está falando 1.100 de produto, é mais barato comprar dele, por mais que você vai pagar 1.260, porque o custo realmente do produto é 1.000. Hoje o ICMS é por dentro, o PIS e COFINS é por dentro, então você não consegue enxergar todo esse custo líquido do produto. Aí com a reforma isso vai ficar mais transparente para quem está comprando, porque o imposto vai ser calculado por fora. Então você viu o pedido, é R$1.000 mais imposto, então é esse R$1.000 que você tem que comparar com o Simples e com o MEI. Aí, se for esse R$1.000 for mais caro e o MEI estiver te oferecendo a R$900, então realmente o MEI está te oferecendo uma condição melhor, mesmo com crédito, porque você vai comparar o valor líquido do produto com o valor líquido do produto. Isso tanto na nota vai ficar separado e nos pedidos também isso provavelmente vai ficar sempre separado pelos fornecedores. E aí você vai comparar sempre o custo líquido. A hora que você for comprar vai ficar mais prático e mais fácil. Você ia perguntar alguma coisa? Só para contribuir com o ponto que você falou, como que a gente vai conseguir conferir isso? Que o Leonardo falou que tem esse sistema, mas esse sistema vai ser depois que você comprou dele. Então você comprou dele, já emitiu a nota fiscal, cada um pagou o imposto e já tem o seu prejuízo. Agora, então, vai ser muito mais importante, também, que você se precaver de tomar esse calote. Então, a área financeira de vocês vai ter que trabalhar mais. Vocês vão ter que pedir o CNB para os seus fornecedores, então, para verificar se eles estão regulares com os impostos. E se o fornecedor não tem CNB estadual, CNB federal, é porque ele não pagou os impostos do CBS e o IBS. Então, a probabilidade de ele não pagar esse imposto é alta. Então, essa tentativa que o governo está fazendo de mercado se autorregular. Você ser um fiscalizador do seu fornecedor. Eu não compro de você se você não mostrar uma certidão de débito estagnada para o governo. Porque se eu comprar de você, você já está devendo, você não vai pagar imposto no dia da eleição crédito. Você vai comprar, mas pelo menos você consegue verificar se está tendo ou não, para cortar depois. Pedido pequeno, você vai falar, você compra hoje, vai entregar amanhã, você pediu na CNB, vai fazer. Não é prático. Aí tem essa fiscalização posterior à nota. Mas a gente consegue cortar. Aí você pode pegar ali, entendeu? Então, as grandes compras você consegue fazer assim. As pequenas, você vai ter que tomar o primeiro calote para depois você cortar. Sim, é mais sim, porque ela tem prazo, né? Mas é um mecanismo, né? Você está dando uma exato. Pagamento é daquele estadual, do federal, dos dois, esse split payment ele vai ser para todos, para o federal e estadual. O que a gente provavelmente está vendo é que os estados vão criar um sistema separado. Esse sistema que já está em teste é federal, mas provavelmente os estados vão usar o sistema próprio, porque eu creio que eles usam para fins de repasse, para fins de orçamento deles, então a gente já ouviu falar que eles vão criar um sistema próprio depois, até porque eles também vão começar ali a transição depois, eles estão também preparando os sistemas deles. Mas eles poderiam usar ali o sistema único do governo federal
ele está sendo preparado 100% para o CBS, eles até poderiam fazer essa centralização. Mas a gente imagina que eles acabem usando um sistema para o federal, um sistema para o estadual, talvez os municípios usem os do estado, senão todos os 5 mil municípios teriam que desenvolver, e hoje eles estão padronizando as notas. A gente vê que nem as notas fiscais, alguns municípios estão padronizando, estão já migrando para o ambiente nacional, estão padronizando o XML da nota de serviço. Então, todas essas mudanças ali estão acontecendo, e muito provavelmente, tendo, por exemplo, essa questão de CND e tudo mais, tendo o pagamento via split payment, você vai conseguir automatizar, entre aspas, isso, porque vai depender de você para você realmente tomar o crédito. Se você pagar o boleto do fornecedor, você tem um crédito. Se você não pagar, você também é penalizado. Então, o governo está jogando as empresas no meio dessa situação também. Então, tanto o governo quanto as empresas estão na mesma situação. Aí, tem mais alguma dúvida? Aí uma loja, assim, é um conteúdo bem complexo ali, muita informação, mas não é em um dia, lógico que todo mundo a gente vai sair aqui entendendo 100% das coisas, das operações, mas podem contar com a gente ali. A gente provavelmente também ajuda a divulgar esses materiais para vocês também irem se aprofundando. E agradecer mais uma vez também a Madalena, né, que intermediou para a gente estar aqui apresentando para vocês, ao CIPAC, né, diretoria do CIPAC também, que deu todo esse apoio. E agradecer também ao Paulão, né, que está sempre aí com a gente, apresentou todo mundo, né, o Paulão foi a origem de a gente conhecer todo mundo também. Valeu, pessoal. Vou deixar